Fala galera, análise de Coritiba 0, Cuiabá 3, pela 27ª rodada do Brasileirão. Começando a nossa análise pelo comportamento das equipes ao longo do jogo, o Coritiba entrou num 4-1-4-1 e o Cuiabá num 4-3-3. Pela distribuição média dos jogadores em campo, a gente vê os jogadores do Coritiba um pouco mais adiantados em relação aos do Cuiabá, o que mostra que o Coritiba parece ter pressionado mais o Cuiabá contra o seu campo defensivo. E a gente consegue perceber isso também quando a gente analisa a concentração das jogadas de cada time. 43% das jogadas do Coritiba no meio de campo e 41% no terço ofensivo. Já o Cuiabá concentrou a maioria das suas jogadas no meio de campo e aí um equilíbrio entre as jogadas no campo de ataque do Cuiabá, né, com 27%, e no seu campo defensivo, com 29%. Aqui embaixo, a gente tem um gráfico que mostra o domínio de cada uma das equipes ao longo do jogo. No primeiro tempo, a gente vê um equilíbrio aí entre barras verdes e barras amarelas, né, que representam Coritiba e Cuiabá. E já no segundo tempo, a gente vê um domínio maior do Coritiba, principalmente ali entre os 10 e os 35 minutos do segundo tempo. Aqui do lado direito a gente tem algumas estatísticas que ajudam a gente a entender também um pouco mais do comportamento das equipes e daquilo que elas conseguiram fazer em termos de criação e de finalização em gol. Então eu vou destacar aqui as principais. O Coritiba teve 64% de posse de bola contra 36% do Cuiabá. Pelo lado do Coxa, isso aqui é um número alto, considerando que era o time mandante. Em termos de passes, bolas longas e cruzamentos, o Coritiba teve números aí de médio para alto, né, com 515 tentativas de passe, com 41% de acerto, 54 bolas longas tentadas e 38 cruzamentos tentados. Já o Cuiabá apostou mais em bolas longas, né, já que estava até por estar com menos posse de bola ao longo do jogo, né, com 55 tentativas de bolas longas. Em termos de criação, o Coritiba teve 12 passes decisivos e o Cuiabá 7, sendo que passes decisivos são passes que permitem um chute a gol ou então uma assistência para gol, que é o que a gente chama de pré-assistência. Em termos de expectativa de assistências, o Coritiba teve 2,06 e o Cuiabá apenas 0,22, tá? Um número baixo para um visitante, enquanto o valor de 2,06 é um número alto para um mandante. E a expectativa de assistências mede a capacidade que as equipes têm de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Não necessariamente o jogador finalizou em gol, ou se finalizou, não necessariamente marcou, mas o que interessa aqui é ver a capacidade das equipes em levar a bola até regiões do campo em que os jogadores tenham condição de marcar gols. Então o Coritiba foi muito bem nesse aspecto. Em termos de chutes a gol, 19 pelo lado do Coritiba, 8 pelo lado do Cuiabá. Dos 19 chutes do Coritiba, 6 foram bloqueados, 10 foram para fora, sendo que 2 passaram perto do gol e 3 chutes defendidos. Pelo lado do Cuiabá, um chute bloqueado, um chute para fora, 3 chutes defendidos, além dos 3 gols marcados. Dessas 19 chutes a gol do Coritiba, foram 3 chances claras de gol, que é um número alto para um time mandante, e nenhuma chance clara para o Cuiabá. Mas só a gente olhar o número de chutes a gol não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades de gol criadas e nem a qualidade dos chutes propriamente ditos. Então, para isso, a gente tem duas estatísticas que vão ajudar a gente a entender um pouco melhor como que o placar se desenvolveu. Então, a gente tem a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute. A ideia da expectativa de gols é medir a qualidade das oportunidades de gol, enquanto a da expectativa de gols pós-chute é medir a qualidade dos chutes em si. Então vamos ver como que cada uma das equipes se saíram. Com base na qualidade das oportunidades de gol, a expectativa era que o Coritiba marcasse 1,2 gols, enquanto o Cuiabá 0,41. A gente vê aqui, né, uma estrelinha para o Cuiabá, duas para o Coritiba, que os times não criaram boas oportunidades de gol. Apesar do Coritiba ter criado bastante, mas não foram boas oportunidades em termos de qualidade. Quando a gente insere aí a qualidade dos chutes, a expectativa de gols do Coritiba cai para 0,47%, enquanto a do Cuiabá subiu para 1,64%. A diferença entre os valores de expectativa de gols e de expectativa de gols pós-chute vai dar uma medida para a gente da qualidade das finalizações. Então a gente vê aqui um número negativo para o Coritiba de 0,73, que mostra um mau desempenho
dos atacantes. Eles tiveram oportunidades de gol, mas quando finalizaram, finalizaram mal. Já pelo lado do Cuiabá, a gente vê o contrário. Essa diferença é de 1,23, o que mostra que as finalizações do Cuiabá foram boas. Os atacantes conseguiram dar qualidade nas oportunidades que eles tiveram através dos seus chutes. A gente vê aqui que a expectativa de gols pós-chute para o Cuiabá foi de médio para alto para um time visitante, esse valor de 1,64. E quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols marcados, a gente vai ter uma medida do desempenho dos goleiros na partida. Então a expectativa era que o Coritiba marcasse 0,47 gols com base na qualidade dos chutes e não marcou nenhum gol. Essa diferença de 0,47 positiva mostra o desempenho relativamente bom do goleiro do Cuiabá. A expectativa era que ele tomasse quase meio gol, se é que isso fosse possível, e não tomou nenhum. Então, é um desempenho relativamente bom do goleiro. Já pelo outro lado aqui, a expectativa era que o Cuiabá marcasse 1,64 gols e marcou 3. Essa diferença de menos 1,36 dá uma medida do desempenho do goleiro do Coritiba. Esse valor negativo de 1,36 mostra que o goleiro do Coxa foi mal no jogo, tomou quase 1,5 gols a mais do que era esperado com base na qualidade dos chutes do Cuiabá. E aí, para finalizar a nossa análise, se a gente for pegar aqui as estatísticas desde passes decisivos até gols marcados, são todas estatísticas que eu considero que ajudam a gente a avaliar a qualidade da partida, se foi uma partida interessante ou não. Eu considero que uma partida que tenha um bom número de passes decisivos, expectativa de assistências altas, chutes a gol e assim por diante, até o número de gols marcados, quanto mais alto forem esses números, mais interessante deve ser a partida. E a gente vai olhar aqui que em termos de criação e finalização, até que o Coritiba foi bem, né, com aqui de 4 a 5 estrelas nessas estatísticas, né, passes decisivos, expectativa de assistências, chutes a gols e chances claras de gol. Já o Cuiabá foi bem pelo lado de qualidade dos chutes e número de gols marcados, né, com 4 e 5 estrelas aqui. Então a gente vê que nenhuma das equipes foi muito bem em todas essas estatísticas, né? Algumas foi melhor pelo lado do Coritiba, outras melhor pelo lado do Cuiabá, então daria para a gente dizer aí que a partida teve uma qualidade mediana, melhor para o Cuiabá, que conseguiu marcar 3 gols e venceu fora de casa um adversário direto aí na parte de baixo da tabela. Então chegamos ao final da análise aqui de Coritiba 0, Cuiabá 3. Espero que vocês tenham gostado da análise e fico pedido aí para vocês se inscreverem no canal, deixar um comentário sobre a partida ou sobre a análise, dar um like e compartilhar o vídeo para o YouTube divulgar mais essa análise e a gente aumentar aí o número de inscritos, que a gente já bateu a marca incrível aí de 50 inscritos. Espero que vocês me ajudem a ter cada vez mais inscritos e valeu!